Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, eu me chamo Flávio e vamos continuar com o conteúdo que estávamos falando anteriormente, que é pesquisa operacional. Então, nós já vimos em alguns casos quando nós podemos utilizar a pesquisa operacional, já vimos também os projetos que nós vamos utilizar a pesquisa operacional, mas como que ela funciona? Como que ela consegue chegar numa solução ótima? Que solução ótima é essa? Como que eu faço? E é isso que a gente vai discutir nesse vídeo. Vamos lá. Para a gente fazer a pesquisa operacional, a gente precisa de algumas coisas. A primeira é meio óbvio. Você tem que saber o que é que você quer otimizar. O que você quer fazer? Você quer maximizar o lucro? Minimizar o custo? Maximizar o nível de serviço do seu cliente? O que é que você quer fazer? Quer diminuir a distância percorrida pelos seus veículos? Quer otimizar uma rota? O que é? Designar funcionários para alguma atividade específica? Você tem uma equipe e tem os funcionários, obviamente, e cada funcionário vai ter que fazer uma tarefa. Qual funcionário deve fazer cada tarefa? Você tem recurso. Em quais projetos você vai definir esse recurso, esse orçamento? Então, essas são perguntas que são solucionadas, que podem ser solucionadas utilizando pesquisa operacional. Primeiro passo, então, saber o que você quer fazer. Ter uma ideia do que você quer fazer. O segundo passo é o seguinte: na pesquisa operacional, para você utilizar os modelos matemáticos, a gente precisa saber os valores, ou seja, os parâmetros. Vou dar um exemplo. Imagine então que você tem os recursos disponíveis para aplicar em diversos projetos. Vamos supor, você tem lá R$10.000 e tem 4 projetos. Cada um desses projetos pede um orçamento diferente. Então, quais são os seus parâmetros? É você saber o valor 10.000, ou seja, o que você tem disponível, o valor que cada um deles também vai custar, então saber quanto que custa executar cada um desses projetos, e outras informações, como por exemplo, que você vai utilizar no seu modelo, como o tempo que cada um leva, quantas pessoas vão precisar para cada um desses projetos, quais são os outros recursos que você vai precisar. Então você tem que ter esses parâmetros, tem que saber os valores. Aqui no canal a gente vê principalmente os modelos determinísticos, ou seja, tendo o modelo, fazendo já a modelagem dele e executando, ele vai dar um valor, vamos supor X. Amanhã, se eu rodar o mesmo modelo, ele vai dar o valor X. Depois, se eu rodar, vai dar o valor X. Sempre vai dar o mesmo valor. Por quê? Porque ele é determinístico. Eu posso solucionar quantas vezes eu quiser. Se eu estou utilizando os mesmos dados, é para ele dar a mesma solução. Já já a gente vai ver como que a gente pode fazer quando não tem esses valores, quando é algo aleatório ou tem alguma aleatoriedade. E aí, sabendo o que você quer fazer com os dados, você pode fazer a modelagem matemática. Então agora que entra a parte legal. O que é a modelagem matemática na prática? É você pegar situações reais e transformar em equações matemáticas. Por que equações matemáticas? Porque nós vamos pegar essas equações matemáticas e colocar no computador para ele solucionar. Eu não posso falar para o computador assim: computador, como que eu faço para reduzir o meu custo? Se eu falar isso, se eu digitar isso, eu não vou conseguir otimizar. Mas se eu pego essa informação, transformo em uma equação matemática e mando o computador otimizar uma equação matemática, isso ele sabe fazer. Isso ele sabe otimizar, maximizar ou minimizar, dependendo do problema que você tiver. E aí entra uma coisa. Quando nós temos a modelagem matemática, a pesquisa operacional, o que nós fazemos é o seguinte: nós pegamos um problema da vida real, então peguei esse problema da vida real aqui. Eu vou transformar ele em equações matemáticas. Quando eu faço isso, eu estou indo para um mundo simbólico. Por quê? Porque eu estou pegando algumas informações. Eu não consigo pegar todas as informações possíveis. Eu não consigo pegar um problema real e pegar todos os dados, tudo que pode acontecer dentro desse processo. Porque são milhares, são infinitas coisas, itens que podem acontecer. Então o que a gente faz? A gente pega o problema real, faz uma simplificação dele. Então a gente leva isso para o mundo simbólico. Quando nós estamos otimizando, na realidade, nós sempre fazemos uma simplificação. Um exemplo simples. Imagine então um problema, um modelo de roteamento, que a pessoa tem que passar em vários locais e coletar produtos em cada um desses pontos. Você consegue facilmente modelar esse problema. Só que existem algumas coisas que podem acontecer na vida real que no seu modelo, pelo fato da probabilidade disso acontecer ser tão baixa, você acaba desconsiderando. Você acaba desconsiderando que a pessoa pode bater o carro, levar uma multa se ela for por um caminho, ser assaltada e diversos outros itens. A pessoa pode passar mal. Então todas essas informações você acaba desconsiderando. Então por isso nós estamos otimizando o problema em um mundo simbólico e não esse problema no mundo real. Porque podem ocorrer diversos fatores
que a gente acaba que desconsidera dentro do nosso modelo. Justamente porque a gente desconsidera isso, porque a ocorrência disso acontecer, da chance disso acontecer, é muito baixa. Então, alguma dessas informações você pode obrigatoriamente ter que concordar e ter que colocar isso no seu modelo. Por exemplo, se você está fazendo uma distribuição no local de alto índice de criminalidade, obviamente você vai ter que colocar lá nos seus custos a possibilidade de você ser assaltado. Você pode dar um custo adicional por isso. Então isso é um valor que você vai saber, então você vai cobrar um valor a mais justamente por estar transitando em um local de alto índice de criminalidade. Então vamos recapitular o que nós fazemos. Eu sei o que eu quero fazer, sei o que eu quero otimizar. Tenho os dados. Vou transformar isso em equações matemáticas e vou colocar no computador. O computador soluciona para a gente e nós temos os resultados de volta. Algo muito importante que nós temos que ter agora é cautela. Por quê? Observe que nós pegamos o problema que nós temos aqui na vida real e levamos lá para o mundo simbólico. Fizemos algumas simplificações. Quando nós temos o resultado que o computador traz de volta para a gente, quando eu digo computador, eu quero dizer o software que você utiliza para otimização. Pode ser o Lingo, pode ser o Solver, pode ser o otimizador do Excel, qualquer um que você utilize. Não faz diferença. Então, quando você pega esses dados de volta, você tem que ter bastante cautela. Por quê? Porque nós fizemos uma simplificação, concorda? Então, já que foi feita uma simplificação, nós temos que saber se esse resultado que nós fizemos realmente pode ser aplicado na vida real, pode ser aplicado aqui no real. Por isso, normalmente você, quando faz o modelo pela primeira vez, você vai, simula, vê o resultado, checa. Ah, mas faltou uma informação. E essa informação que faltou, você vai descobrir justamente depois que você analisa o resultado que você encontrou. Você fala, ah, mas esse resultado não poderia acontecer por isso, isso e isso. Então, justamente isso que faltou, você vai lá e volta e inclui no seu modelo. E você fica fazendo isso várias vezes, você está validando o seu modelo. Depois, o que você faz? Você pega esse resultado e vai com a pessoa dessa área e fala, olha, hoje você faz desse jeito e tem esse custo. Por que você não faz desse jeito aqui que o programa encontrou? Certamente a pessoa vai ver, olha, realmente essa solução aqui que o programa encontrou é melhor. Mas tem esse fator que não foi considerado. Tem isso daqui que não pode ser feito. Então você tem que pegar essas informações e levar de volta lá para o seu modelo. Então, por favor, tenha bastante cautela quando você faz a modelagem. Com a modelagem matemática, pesquisa operacional, você consegue ter ganhos, economias incríveis, significativas, mas você tem que ter cautela para ver se realmente o seu modelo pode ser aplicado na vida real e trazer os resultados que ele encontrou. Justamente porque existe aí uma simplificação do problema real para o mundo simbólico. Mas então eu falei aqui que nós temos que ter o nosso problema, nós temos que saber o que nós vamos fazer e nós também temos que saber os parâmetros, ou seja, saber quanto eu tenho de recurso, quais são as informações que eu preciso para solucionar o problema. E quando eu não tenho isso, como que eu faço? Bom, aí existem outras alternativas. Eu vou citar duas aqui. Existem outras diversas, mas vou citar duas que são mais conhecidas. A primeira é por simulação. Então, por exemplo, eu vou falar aqui um problema que no primeiro instante você pode achar que você resolve ele por pesquisa operacional, depois você pode achar que vai resolver por simulação, mas ele exige outro tipo de solução. Então vamos lá. Imagine um problema de fila. Você vai lá em um banco qualquer e tem a fila para ser atendido nos caixas. No caixa eu digo a pessoa, o atendente, né? Não o caixa eletrônico. E aí esse banco vai e contrata você para ver o que pode ser feito para melhorar essa situação, porque as pessoas estão passando muito tempo lá na fila. Aí você fala, eu vi aquele vídeo lá no YouTube do Flávio e vou usar então pesquisa operacional. Eu sei quantos caixas são, eu sei quantas pessoas chegam, eu sei quanto tempo cada pessoa mais ou menos passa ali na fila, então eu vou fazer pesquisa operacional. Bom, no final das contas, se você fizer modelar isso utilizando a pesquisa operacional, o máximo que você vai encontrar como solução vai ser falando lá que você tem que aumentar o número de caixas. Então essa talvez seja uma solução que você encontre utilizando a pesquisa operacional. Não é o ideal e uma solução que é um tanto quanto óbvia. Aí você fala, então ele falou lá que não é pesquisa operacional, que eu posso fazer simulação. Então você vai ver o número de caixas, ver a taxa de atendimento, quanto tempo a pessoa leva para ser atendida, usa lá os diversos tipos de informações estatísticas que nós podemos ter para trabalhar com simulação, e aí descobre que você tem que organizar a fila de um modo diferente. Mas aí também não é uma solução que pode ser melhor do que a solução da pesquisa operacional, mas está reorganizando a fila ali, pode melhorar um pouco, mas ainda não é a solução ideal para esse tipo de problema. E aí, qual que seria a solução, provavelmente a solução mais ideal para esse tipo de problema? É uma solução que eu gosto de falar que ela é mais de humanas, assim. É uma solução que você tem que pensar e
e ter uma visão mais ampla e não pensar só ali no problema fechado. Pensar antes. Por que essas pessoas estão indo para essa fila? Elas não podem fazer isso no caixa eletrônico? As pessoas que estão atendendo ali, os atendentes, eles estão preparados, estão capacitados para resolver o mais rápido possível? Existe alguma coisa que eu possa evitar que a pessoa tenha que ir até o caixa? Ela tem que ir lá para comprovar alguma coisa? Eu não posso fazer isso por outro meio? Não posso fazer isso pelo celular? Então esse é o tipo de solução ideal para esse problema. É você ter uma visão um pouquinho maior e pensar, por que a pessoa está pegando essa fila? Por que ela está lá? E aí, a solução que você pode encontrar disso pode ser evitar, reduzir etapas que tinham que ser feitas para a pessoa ir lá no caixa, abrir um número maior de caixa eletrônico, porque vai ter um custo menor, pode atender mais pessoas, então a pessoa já vai ali, já faz tudo rápido, e até rever processos dentro do banco para agilizar o atendimento. Ou seja, vamos supor, o atendente tem que ir e preencher um formulário lá imenso. Então não, já entra lá com a conta, já puxa os dados, então já faz tudo automático, entendeu? Então, às vezes, você tem que ter uma visão um pouquinho maior e não pensar só, eu aprendi pesquisa operacional, tudo que eu vou utilizar agora é com pesquisa operacional. Nem sempre. Bom, então eu disse agora já pesquisa operacional, simulação e essa análise mais humana, uma análise mais geral do problema. Existe outro tipo de melhoria que as empresas podem fazer que se chama DEA, Análise Envoltória de Dados. A tradução em português. Só que DEA e pesquisa operacional, modalidade de matemática, são duas coisas completamente diferentes. A gente vai abordar mais sobre o DEA no próximo vídeo, mas vamos entender aqui a principal diferença. Enquanto na pesquisa operacional eu te garanto que nós encontramos o melhor ponto, o ponto ótimo do nosso problema, o ponto que você vai maximizar ou minimizar o seu problema, você vai ter o maior lucro ou vai ter o menor custo, eu consigo te garantir isso dentro da pesquisa operacional da modalidade matemática. Agora no DEA é diferente, porque no DEA ele faz uma comparação e define uma eficiência de cada um desses pontos. Então, por exemplo, na produção rural, por quê? Porque eu consigo comparar quanto cada fazenda produz, ou seja, cada fazenda tem uma área, ela planta lá algum alimento, algum tipo de planta que vai dar um produto final. E aí, para isso, ela vai utilizar as sementes, vai utilizar o terreno, vai utilizar funcionários e dinheiro para custear tudo isso. E no final, ela vai ter a produção, que pode ser ou a produção bruta ou o lucro que aquela fazenda vai ter. Então, com o DEA, eu pego essas informações e vejo qual que é a fazenda mais eficiente, qual que consegue usar melhor os recursos para, no final, ter um melhor retorno em nível de eficiência, porque eu vou comparar o que entra com o que sai. Então eu quero saber o que está aqui no meio, como que é esse processo para acontecer isso. Então, DEA é muito mais comparação para você chegar na sua eficiência. No DEA, acontece o seguinte, nem sempre ter o nível de eficiência, nem que seja o 100, que é o máximo, dos itens que estão sendo comparados lá, você garante que aquele item é o item ótimo. Então vamos falar aqui qual é a principal diferença entre a pesquisa operacional e o DEA. Pesquisa operacional e DEA são coisas completamente diferentes. Falar que são iguais é a mesma coisa que eu falar que um carro elétrico, tipo o da Tesla, é igual a um carrinho de controle remoto, porque os dois vão usar bateria. Então não tem sentido eu fazer esse tipo de comparação. Por quê? Porque na pesquisa operacional nós estamos otimizando. Eu te garanto que aquela é a melhor solução. Ele é o valor ótimo, é o maior valor ou o menor, dependendo se você quer maximizar ou minimizar. Já no DEA, nós estamos fazendo comparações entre itens. Então, dentro de um processo, nós temos o seguinte, nós temos o input, nós temos o processo e depois nós temos a saída, que é o output. Input, entrada, processo, output, saída. Então, é importante saber isso. O que o DEA faz é o seguinte, ele pega vários itens. Então, vamos supor aqui, várias fazendas. Cada fazenda tem um input, vai ter um processo diferente e vai ter uma saída diferente. Algumas fazendas têm um espaço maior, outras têm um espaço menor. Umas plantam mais, outras plantam menos. E com isso, você tem vários itens, vários processos, um de cada fazenda. Cada um tem um input diferente, cada um vai ter um processo diferente. E logicamente, cada um também vai ter um resultado diferente. O que o DEA faz é justamente comparar essas fazendas. Ele consegue comparar. Então, ele compara eficiência. Mas eficiência tem uma diferença aí com otimização. A gente vai discutir mais sobre o DEA no próximo vídeo, porque ele é interessante e, em alguns casos, ele pode ser utilizado para auxiliar na análise dos resultados que nós temos da pesquisa
operacional. Bom, para recapitular, vamos lá. Pesquisa operacional. Nós temos um problema na vida real que nós queremos otimizar. Então, como que nós vamos fazer isso? Pegamos o problema, temos que saber como que esse problema funciona. Eu tenho que saber as informações dele. Eu tenho que ter um conhecimento. Mesmo que eu não esteja na área naquele momento, eu tenho que ter contato com alguém que saiba, porque eu vou ter que pegar essas informações e levar elas para o mundo simbólico. O que é esse mundo simbólico? Eu vou pegar as informações mais importantes, as que são fundamentais, transformar em equações matemáticas. Com isso, vou solucionar e chego na resposta. E aí a gente tem toda a análise que eu já comentei anteriormente. Vamos lá. Dentro do nosso modelo matemático, nós temos que ter, então, a nossa função objetivo, que é o nosso objetivo, o que nós queremos maximizar ou minimizar. Observe que nós podemos ter somente uma função objetivo. Mais na frente, nós vamos ver quando nós queremos fazer duas coisas ao mesmo tempo. Então, por exemplo, eu quero reduzir meu custo, mas eu também quero ter o meu nível de serviço alto. Eu quero diminuir o custo e maximizar o nível de serviço. Como que eu vou fazer isso? A gente vai ver. Nós vamos pegar as informações e juntar elas dentro de um modelo que vai ter somente uma função objetivo. Além das funções objetivos, nós vamos ter nossas restrições, que é justamente dizendo como que funciona esse processo, como que funciona essa atividade. Olha, eu tenho, por exemplo, R$10.000, tenho 4 ou 5 projetos. Cada projeto tem um valor que custa, vai custar um valor. Então, o valor que eu vou investir no total de todos esses projetos tem que ser menor do que os 10.000. E assim por diante. Olha, eu tenho 4 ou 5 projetos. Cada projeto exige um número de funcionários. E eu tenho esse número aqui de funcionários. Então, o número de projetos que eu pegar tem que me exigir um número menor ou igual de funcionários ao que eu tenho. Se eu tenho, por exemplo, 10 funcionários, eu não posso pegar um número de projetos que me exija ter 20, por exemplo. Eu tenho que ter justamente 10. E isso é quando nós pegamos o problema, nós pegamos uma frase e transformamos ela em uma equação matemática para colocar no computador. Mais na frente, então, nós vamos ver na prática como nós fazemos isso. Na realidade, já existem vídeos aqui no canal que eu abordei a modelagem matemática, lá no Excel e no Dingo, que você também já pode assistir. Mas mais para frente, nós vamos rever esse conteúdo no modelo atual aqui dos vídeos. Então, no próximo vídeo, vamos continuar nossa conversa sobre o DEA e pesquisa operacional. Te conto em breve, abraços e até mais. Outros vídeos como esse você encontra aqui no canal e no site sudocontro.com.br. Não se esqueça de deixar suas dicas e sugestões para os próximos vídeos aqui nos comentários. Tchau, tchau!